E aí galera, vou falar nesse vídeo aqui um pouco sobre a bruxa, algumas, falar um pouco sobre as skills dela, um pouquinho da questão de movimentação, explicar cada skill. A bruxa é bem deficiente em quantidade de skill, ou não, ainda não, nesse momento, nesse dia do vídeo ainda não chegou a sucessão. Então, mas eu vou falar só da Awakening por enquanto, da sucessão. Quando chegar, eu vou testar um pouco, ficar algum tempo nela. Se tiver bem viável, talvez eu jogue mais com a sucessão do que com a Awakening. E talvez eu possa fazer mais um vídeo explicando sobre a sucessão. Mas se tratando da Awakening, só algumas características da bruxa. Ela tem muitas skills que são fluxos. Então, assim, essas aqui são skills mesmo. Tem 6 skills. Você tem duas que é do pet. E 5 que é fluxo e um que é o veneno. Então, assim, de todas as skills da Awakening, ela praticamente só usa 6. E as outras é só skill de invocar pet, de causar mais dano. Como esse veneno causa dano, tem um debuff de defesa mágica. Só que e na pré-awakening dela é muita skill é de buff. Então ela é uma classe muito precária em quantidade de skill, em quantidade de CC dela é muito ruim. Então, por exemplo, você tem skill que causa empurrão, você tem skill que causa empurrão também, imobilização. Você não tem um combo de derrubado. Você tem um pra frente F aqui, por exemplo, que é flutuante, mas a maioria das skills delas não se encaixam. Por exemplo, a maioria das skills são raios, olha lá, rigidez, atordoamento, imobilização. Aí você tem os congelar. Então, assim, em questão de combo, essa é a primeira característica da bruxa. Ela não tem um combo eficiente. Você não consegue encaixar um CC no cara e pegar e combar nele para ele pegar e ficar muito tempo derrubado. Depois você derruba ele, você dá a bola de fogo, se ele quicar, beleza, mas se não quicar, você não tem mais nada pra tentar de novo, a não ser o derrubado do meteoro. E você tem, se não me engano, 30% de chance com flutuante, então você tem 30% tentando pra frente F e também o resposta da Terra. Só que assim, é raro as vezes que isso entra, é bem raro às vezes mesmo. Então é complicado. Partindo para as skills, vou começar. Esse aqui é o ataque básico, nada demais, não causa nada, não faz nada. Tem essa passiva que tem que pegar, da PA mais 20. Memória do sábio, importantíssimo. Ele tira o cast de várias skills da Pre-Awakening, de todas as skills da Pre-Awakening, na real. Então assim, você vai castar Meteoro, é uma duração, com Memória do sábio é outra. Então se eu apertar aqui Memória do sábio, ela tem que usar na barra. Se usou Memória do sábio, usou skill saindo, tá? Então até sem nada ele já vai. Próxima skill, esse aqui é o ataque básico do direito. Não, eu deixo bloqueado porque é inútil. Múltipla flecha é bom, dá um dano considerável. Se você pegar principalmente pelas costas da pessoa. Só que ela tem precisão negativa, ela dá de precisão menos 5. Então, ela em casos bem específicos, quando você pega alguém que não tem build de evasão, ou que você tá com muita precisão, ou se você for lutar com um cara que tá com um gear parelho com o seu, e ele tem mais evasão, essa skill não funciona nele, então você não usa, que não vai dar dano. Você pode colocar uns addons nelas, você pode usar para addon. Ela não tem CC e não tem proteção. Essa flecha mágica concentrada, ela tem rigidez, só que ela é muito ruim de castar, porque você tem que usar ela desse jeito, entendeu? É muito lento. Ela tem que carregar a barrinha, não tem como você cancelar o carregamento dela. É uma skill que eu não uso, não recomendo usar. Tem dano baixo, tem
o CC dela não compensa, não tem proteção, não tem nada. A próxima é a bola de fogo. A bola de fogo ela tem uma peculiaridade que é assim. Se você simplesmente usar... Deixa eu ver a combinação de tecla. Se você simplesmente usar para trás, esquerdo, ele carrega a bola de fogo. Aí você dá um clique direito e ele solta. Só que se você apertar muito rápido, ele sai insta. Viu? Então, se você apertar rápido, ele consegue cancelar. Se você já... O problema é usar isso. Se você já usar ele segurando direito, ele usa o fluxo. Eu costumo usar na barra, porque se eu estiver na Awakening e precisar usar a bola de fogo, por exemplo, eu derrubei o cara. Derrubei, eu já uso com ele com o direito. Então assim, você consegue segurar o direito e já apertar a bola de fogo. Aí já sai insta. Entendeu? O fluxo. Aí eu deixei bloqueado para não atrapalhar no lançamento do meteoro. Quando eu quero lançar meteoro, o para trás esquerdo é uma skill, para trás direito é outra skill, então eu costumo dar muito problema com isso. Tem um skillzinho de raio que é ele. Então, assim, você usa esse aqui, é uma skill. Não, esse não. Deixa eu ver se eu... Atrás F. Não lembro porque estava cansado não. Acho que é no shift mesmo, por causa do nevasca. Mas eu prefiro deixar ele cancelado porque no meteoro eu tenho o costume de puxar os dois. Então eu deixei cancelado, que eu nem conto com esse comando. Mas se quiser você pode usar no comando também. Só não dá para usar na Awakening. Se você apertar na Awakening ele usar. O segundo é o fluxo. O fluxo causa derrubado, que é o que você usa para estender o CC. Então se você causa uma rigidez na pessoa. Ou um flutuante. Você usa o derrubado para estender. Ele estende o CC. Então se sempre que você causar um derrubado, você derrubou o cara, qualquer coisa assim, para manter o CC no cara, você usa o derrubado nele. Eu vou pra frente F, com o pro lado. Ele é o principal que você vai usar para estender. Aqui é o meteoro. É uma skill importantíssima. Eu gosto bastante dela, principalmente para pegar a pessoa de longe. Em close combate mais perto assim você não vai usar tanto, mas luta à distância, massivo, é bastante importante ele. Ela tem duas proteções e dois tipos de CC. Então, sinal que você carrega, essa barra de carregamento é guarda frontal. Ela terminou de carregar, quando você clicar para começar a soltar, a skill vira super madura. Quando a skill virar super madura, ela tem duas fases. Quando o meteoro começa a descer, quando ele não caiu ainda, mas ele já começa o efeito dele, e quando ele cai. Quando ele começa a descer, é rigidez, e quando ele cai, derrubado. Olha lá, rigidez, derrubado. Então assim, são duas partes distintas de proteção e duas partes distintas de CC. Você vai usar guarda frontal, usou super madura, rigidez, derrubado. Tem tudo na skill. Durante o lançamento guarda frontal, durante o ataque super madura, no acerto do golpe rigidez, no acerto do meteorito derrubado. Então você consegue controlar isso. Olhando, você casta a skill. Então o que eu gosto de fazer? Você vai castar a skill, deixa no Ctrl, você marca essa opçãozinha no Ctrl. Eu vou depois até mostrar mais funcionalidade para elas. Utilizar movimento do mouse. Isso é importante ter. Porque assim, você está usando. Dependendo da classe, se ela for tentar movimentar, você consegue mudar a direção da skill e mudar de guarda frontal. Você está castando, tá a barrinha embaixo, você aperta o Ctrl e coloca. Terminou de castar, já segura e já clica nele, para já começar a soltar a skill. Próxima skill é apunhalada. O dano dele não é considerável alto. Causa uma rigidez. Ela é bem de perto. Só que o importante dela é cancelamento. Ela cancela várias skills. Então você consegue apertar, usar ela para cancelar, por exemplo, isso. Cancelar a bola de fogo também funciona para cancelar. Ele é um cancelamento bem importante.
Evasão, que é o shift pro lado, essa evasão é bem ruim. É bem ruim mesmo, ela não tem proteção, ela é muito lenta. Não, não é bom usar durante um PVP, coisa do tipo. É bom só pra grind, porque no grind ela é iframe. Então assim, se você estiver grindando, você tá lurando os bichos, vai pra uma situação difícil, coisa e tal, você pode spamar ela que os bichos não te acertam. Só que se você usar durante PVP, qualquer tapinha você toma CC. Uma coisa interessante é que quando você está debuffado, porque de velocidade e tudo mais, essa evasão não diminui a velocidade de ataque dela. Então se você tomar um debuff de velocidade, uma coisa do tipo, se você spamar a evasão, ainda assim você vai sair na mesma velocidade. Então nessa situação em específico, ela é interessante. Você está debuffado, em vez de você sair correndo, calentão, coisa e tal, você spama ela que pelo menos você vai mais rápido. Porque a gente vai estar desprotegido. Teleporte. Teleporte é skill, é a única movimentação da bruxa. Eu diria que é a movimentação principal. É onde que você vai pegar e conseguir se movimentar em iframe e ganha ainda os buffs. Você ganha buff de defesa e de velocidade de movimento. E os buffs duram mais tempo do que o cooldown do teleporte. Então assim, se você manter o teleporte em cooldown, você sempre vai ter os dois buffs. Então, 2, 1, aí você manda, renova os buffs. Aí você faz alguma coisa. E outra peculiaridade dele é a movimentação. Com o mouse, ainda com aquela opção ativada, você consegue movimentar o teleporte de acordo com o que você quer traçar. Então, por exemplo, eu quero dar só a volta pelo cara. Você consegue dar a volta. E o teleporte você consegue mexer de um jeito que você consegue fazer um círculo em volta da pessoa. Dependendo da sua velocidade que você usar ele. Você consegue só dar uma flicada, ir para as costas, ir para frente. Aí vai com você acostumar com o teleporte para saber como clicar para sair de acordo com o que você quer fazer. O ruim dele é que ele usa MP. Então assim, acabou seu MP, acabou sua movimentação. É basicamente isso. O próximo é o escudo mágico, que é um buff. Ele aumenta sua resistência e 25% do seu dano vai para MP. Então a gente cai no seguinte dilema, que eu vejo bastante gente nele. Se você usar esse buff, você tanca mais. Você vai ter mais resistências. Você vai tancar mais dano, porque o 25% do dano, em vez de cair do seu HP, vai tirar MP. Só que, se você ficar sem MP, você não consegue bater skill, você não consegue movimentar, você não consegue fazer nada. A única sua salvação é essa skill aqui, que depois eu vou falar nela. Então, assim, eu uso ele bastante. É um buff que eu deixo direto em cooldown. Então, eu tenho ele aqui no canto. Ele saiu de cooldown, eu uso. Porque, independente se acabar seu MP e for acabar seu HP, você não tem realmente o que fazer. Mas sem ele, você morre antes disso acontecer. Entendeu? Então, assim, numa luta você durar 10 segundos com esse buff. Sem ele, você vai durar uns 7 segundos para menos. E tirando a resistência que ele dá. O próximo é a absorção de mana, que é essa skill. Ela é boa e ruim, porque assim, ela puxa seu MP, então se você gastou seu MP todo, sei lá, chegou uma nevasca lá, gastou seu MP todo. Aí acabou seu MP todo, você tá sem MP nenhum. Aí vamos supor, em vez de você gastar, ter qualquer coisa, você puxa o MP dele e boa. O ruim é que ele não tem proteção, ele não tem dano e ele buga muito. Então assim, se for uma classe com movimentação ou às vezes até classe parada mesmo, você usa e não recupera MP. Outra coisa que ele tem é cancelamento. Então você pode usar ele e cancelar. E cancela com várias skills também. Então você consegue encaixar ele no meio do combo até sem a pessoa perceber. Tá combando, você usa ele. Eu costumo usar, ele também dá um debuff de velocidade por 4 segundos. Então é interessante, você dá um debuffzinho na pessoa. Tranquilo.
Ressurreição. Inútil. Era muito utilizado antigamente no Duar, só que eles colocaram para você não conseguir mais usar em Node, Siege, então hoje em dia é inútil. Você nunca vai usar ele. E em Grind, quando uma pessoa morre, se você reviver com essa skill, a pessoa ainda assim perde 2% de precisão de XP. Então assim, independente do que o cara usa, do jeito que ele morrer, é melhor ele usar Hélio, entendeu? E no de Siege não tem o que fazer. Cadeia de raio. É uma skill que só uso para lurar mob em Istra. Somente isso. Que ele puxa. E eu uso ele. E é bom ele no Jhin por causa da quantidade de mob que ele acerta. Que ele acerta 10, aqui 6, aqui 5, vai caindo. Então assim, nesse aqui é muito difícil lurar mob com ele nível 1. Só que no Jhin ele é melhor para lurar. Ele causa rigidez nos bichos, que também ajuda, porque quando os mobs tomam rigidez em Istra, eles param, você consegue passar por eles e lurar outros. Na hora que sai da rigidez, eles vêm direto em você. Então é mais fácil de agrupar mob com eles. Em PVP não vejo vantagem nenhuma, nem para contra Ninja e Kuno. Eu vou falar isso mais pra frente, mas eu deixo bloqueado todo o tempo. Só quando eu vou pra Istra eu desbloqueio. E somente nesse spot, só em Istra, em nenhum outro eu não vejo vantagem dele. Pelo menos não com o Wake. O fluxo dele, que também, como se eu deixo ele bloqueado, eu nem não tem como usar o fluxo. Então assim, também pra mim não é uma skill que eu uso. Relâmpago, essa é uma skill que eu vejo bastante pessoa usando ele com comando mesmo e usando fluxo. Eu não acho esse comando bom, o para trás F, não acho mesmo, porque pela seguinte situação, essa Raban usa esse skill, então assim, você tem a skill e tem a Raban. O dano da skill em si é bem mais baixo que em relação ao Raban. Você pode ver ali, tem crítico, tem as coisas que a skill normal não tem. A skill só tem um dano e acerta 10 alvos, mais nada. Esse aqui tem um dano, tem crítico, acerta alvo, aumenta a defesa, Então assim, a Raban tem mais coisa do que a própria skill. Tirando que o fluxo da skill, dessa skill aqui, que é o fluxo, ele entra com a Raban também. Então, por exemplo, se eu usar aqui a skill e depois a Raban, olha lá, o fluxo entrou. Reset cooldown, mas se eu usar a Raban e depois o fluxo, ele vai usar o fluxo dessa skill, porque ele está usando, substituindo a relâmpago. Então, assim, eu uso ela e uso a Raban e ele entrou. Então, assim, ao meu ver, não compensa essa skill. Nem se você quiser, eu vou usar a Raban, o fluxo, depois o para trás F, entendeu? Mesmo assim, eu não acho que compensa. Não acho interessante essa sequência de combo, né? Porque essa skill não tá dando, não tem nada interessante. Só para distância, você tem outras skills mais interessantes para usar. Então deixa bloqueada. O congelamento, ele só serve para você pegar ele e congelar o cara. Só que assim, não tem proteção, tem dano baixo e o congelamento é difícil de entrar. É muito difícil de entrar. Então, e conta como um CC. Então, se você bater isso, vai ser difícil você estender o CC no cara, vai ser difícil você terminar de combar. E tem uma peculiaridade nele que assim, quando o cara tá no bloquinho, ele tá nesse bloquinho, o dano que ele toma diminui muito. É como se tivesse de PA. Então assim, você jogou o bloquinho no cara, se você não pegar e derrubar ele insta, ele fica em praticamente iframe durante o tempo. É bom quando você congela uma pessoa. Quando ela tá vindo dar o ataque, você congela ela, consegue debuffar. Você tem um tempinho pra você pensar umas coisas e fazer. Só que ela é ruim por esses motivos. Então, assim, ela é boa porque você vai lá, congelou o cara. Aí você debuffa ele, debuffa evasão, tenta combar nele, tenta fazer alguma coisa nele pra dar um dano nele. Ou bater de longe. Eu também uso ele pra bater de longe. Você tá de longe combando, esse skill no cara.
Aí você não sabe mais o que bater, você bate ele. Bate ele só pra mandar skill mesmo. Aí o Nevoeiro Gelado. Essa é uma skill muito boa, que é o Patrasque. Ela tem super armadura. O dano dela é interessante, é um danozinho bom, tem 50% de crítico. Só que o problema dela é o começo dela não tem proteção. Então assim, esse comecinho dela costuma tomar bastante CC nela. Então, assim, tem uma skill que você tem que saber usar, pra que momento usar, pra não ficar tomando CC dela. E ele congela a pessoa. E ele congela em área ainda. Então se você estiver no meio do bolinho de pessoa e coisa, você usar ela, ele pega em 10 pessoas que estiver ao seu redor. É meio lenta, mas... Aí vem o Nevasca. Nevasca é igual o Meteoro na questão de lançamento. No começo, essa parte é guarda frontal. Só que ao invés de ter super armadura, ela não tem proteção. E não tem nenhum CC. Então assim, nessa parte aqui eu tô sem proteção e sem nenhum CC. Não aplica nada na pessoa nem nada, só uns debuff. É um debuff de velocidade, mais nada. E é um dano considerável. Antigamente era melhor, porque agora ele divide o dano nas pessoas. Então quanto mais alvo tiver, mais o dano é dividido. Então costuma ficar bem prejudicado em Nuldiwar e Siege. Magia de velocidade é uma skill que te dá velocidade 20% em movimento, ataque, conjuração, e ela pega em área. E você tem que colocar na barra. Então assim, ela te dá uns buff, 20% em cada coisa. Você tem que usar ela o tempo todo. Então o tempo todo ela tem que ficar em cooldown. Você não pode ficar, seja em grind, seja em PVP, ela tem que ficar em cooldown. Por questão de... É um buff bastante importante, principalmente no Duar. Quando as pessoas, você vai dar engage, ou eles estão batendo de machado na base, se você buffar o pessoal do seu time com ele, a velocidade deles aumenta bastante. Então acaba ajudando bastante a equipe toda. É importante ter essa skill. Terremoto. O dano dela não é alto, ela é bastante lenta e ela tem super armadura. E causa rigidez, que é o Shift F da pré-awakening. Ela causa rigidez, no caso como aqui é mob ele vai dar derrubado, só que causa rigidez. E é bom para pegar Sauce, classe que não tem grab e classe mais rápidas. Então assim, uma Sauce está tentando pegar você em volta, se você usar ela errar o time do iframe, ela vai tomar rigidez. E para cancelar esse skill, por exemplo, uma só você tomou rigidez, você vai ter que cancelar ela com alguma coisa para tentar derrubar a pessoa. Eu costumo usar o Resposta da Terra, que é a próxima skill que eu vou falar. Você usou, o cara caiu, você já dá a Resposta da Terra. Aí você tem que acertar, se você acertar a Resposta da Terra, o cara cai. Próximo, área protegida. É uma skill muito importante em Node.js e Siege. Geralmente as calls da guild, de grupo e coisa tal, em cima dessa skill. Em organizar a quantidade de área protegida que tem, na hora de usar. Então, geralmente você vai coordenar assim. Numa guild você vai ter um número de se é um PA1, PA2. E durante a call ele vai falar PA1, aí você usa PA1, né? Se você é PA1. Se você é PA2, não que ele fala PA2, você vai usar. Durante o PVP X1, eu costumo usar bastante ela. Então, por exemplo, é contra um Zer que ele está vindo rushando. Você dá o Memória do Sábio, PA, você pega o buff. E o Berserk ele vai ter que... se ele te gravar, você vai bater. E durante 6 segundos você não... acho que é 6 ou 8. Durante o tempo que você tiver com esse buff, durante 8 segundos, ele não vai te dar dano.
Então assim, geralmente um combo dura 10 segundos. Então assim, durante o combo ele não vai te dar dano nenhum. Na hora que você levantar, você vai poder contra-atacar ele praticamente full HP. Então assim, eu costumo usar ele para evitar engages que eu sei que eu não vou conseguir sair, mas que eu não quero tomar um dano do combo, porque senão vai morrer, ou dependendo da situação, ela se torna interessante. Resposta da Terra, ela não tem proteção, o dano dela é baixo, e é só calça flutuante. E ela tem uma questão que você consegue, além de cancelar com F, você consegue passar pela pessoa. Então você consegue usar e ir para as costas, ou você consegue usar, cancelar com algumas coisas. Então você consegue dar um mini combo. Então, se o cara tiver em guarda frontal, aí o cara tá em guarda frontal, você usa, vai para as costas do cara e já dá um CC nele pelas costas. É uma skill assim de situação. Dependendo da situação, dependendo da classe da pessoa, você consegue usar ou não. Então assim, contra outra bruxa, dependendo da bruxa, você vai conseguir usar. Contra um arqueiro, você não vai conseguir usar. Um mago, provavelmente não vai. Um guerreiro não vai conseguir usar. Agora se for um strike, um berserk, dependente, vai blocando. Umas classes mais de block. Então, por exemplo, igual até o Shift F do Musa, que ele bate a arma no chão, que tem guarda frontal, você consegue ir para as costas dele e revidar. Só que você tem que tomar cuidado que ela não tem proteção. Então, assim, se com essas classes, por exemplo, o Strike, ele usar guarda frontal, você tentar ir para as costas, ele te grabar ou te dar qualquer um CC, esses que você toma o CC todo, porque você não tem proteção nenhuma. Ou se estiver spamando muito dano, mesmo sem CC, spamando dano, você usar, você vai tomar muito dano. Então é isso que você tem que saber usar, e não é todo sempre que você vai usar. Você tem a cura simples, que é só o E. É uma cura simples, você coloca na barra para conseguir usar na Awakening também. Aí você tem a cura do farol de cura, que é o Shift E, que é em área também. A cura simples é assim, ele te cura e cura uma pessoa que está mirando. Então, por exemplo, se você estiver mirando nessa pessoa que usa a cura, ele dá uma curazinha na pessoa também. A cura do Shift E, ele cura em área. Então, quando eu jogar ela, as pessoas que estiver em volta também vai ser curada. Nenhuma das duas curas tem proteção. Não causa dano nem nada. A Coração do Poder de Magia. É uma skill que dura 10 minutos. Tem um cooldown de 1 minuto. E ela é muito importante. Ela é como se fosse uma passiva buffada. Porque ela recupera seu MP. E ela te buffa a velocidade de movimento. Então assim, você usa ela. Ela dura 10 minutos. Tem 1 minuto de cooldown. E durante esse tempo você pega esse buff de 10 de velocidade de movimento. Que vai te ajudar a correr. E você também recupera mais MP. Durante cada ciclo de recuperação de MP, ele cura mais. Então, assim, durante um tempo, daqui a pouco ele vai curar, também curou. Ele cura mais a cada ciclo de recuperação. Farol com poder de magia. É uma skill bastante importante em PvE. Que é a bolinha rosa. Deixa eu colocar para mostrar efeito para ver ela. Que é essa bolinha rosa. Ela dá um debuff nos inimigos de defesa mágica. Ela dura os mobs para ela. Então, quando você está grindando em qualquer lugar e tudo mais, você puxa os mobs e joga ela que os bichos ficam parados na bolinha. Então, ela agra até 10 mobs, só que ela tem uma chance de agrar. Então, adquire 50% da quantidade de provocação dos alvos próxima a cada 17 segundos. Então, assim, cada pulso dela adquire 50% de chance de agrar os mobs. Então assim, é interessante. Os mobs costumam ficar nela, só que não é garantia que os mobs vão ficar nela. Então se você estiver grindando Cicraia, por exemplo,
que é um spot muito forte. Você tem que ter certeza que os bichos não estão virados em você, e se tiver virado, você tem que tomar cuidado para não morrer, porque a bolinha não vai puxar sempre todos os bichos. A passiva dela, que é só velocidade de configuração, não tem mais nada, nenhum segredo. Maestria, que dá HP, precisão 2%, caçador, que tá dando imóvel. Agora eu vou falar sobre as Raban. A primeira Raban, você tem uma de cura, que ela insta cura, o Shift E bufado, então você até precisa de Shift E, que ele vai bem mais rápido. Essa skill, pelo menos quando eu já usei ela bastante, ela tem, quando eu usava ela tinha um problema, que se você curar tomando dano, ela faz que cura, mas você toma o dano de novo. Então vamos supor, você tomou um dano, está com 1000 de HP. Aí você usa ela, era para ficar full HP. Só que no processo você toma um dano de 100. Em vez de você curar tudo, você fica com 900 de HP. Isso acontecia bastante comigo. Tiraram a proteção dela, que antigamente já tinha proteção, hoje em dia não tem mais. Então assim, se você usar ela, você vai tomar um CC. Ela tem um cooldown de 1 minuto e 40. Então ela é bem demorada para você poder reusar ela. Eu recomendo para quem só faz Node, Siege, conteúdo em grupo, que precisa de cura. Ela é muito boa para se alguém do seu grupo estiver morrendo, por exemplo, durante um engage e tudo mais, você usa ela que todo mundo fica full HP muito rápido. Só que para PVP X1, para grindar, até mesmo para massivo, eu prefiro a de relâmpago. Então, por exemplo, ela não é uma de skill de suporte, mas ela é mais de uma skill para você causar dano, para você. A utilidade dela acaba sendo distância. Você consegue usar o fluxo, como eu falei. Ela dá um debuff de velocidade nas pessoas, dá atordoamento. Ela não tem CC, só que você consegue cancelar com a segunda Raban. A segunda Raban, você tem um terremoto rápido e vibração de relâmpagos. Eu recomendo só o terremoto rápido. Ela não tem CC. A proteção dela é muito ruim. É uma super armadura, mas é uma super armadura que você toma todo o dano que entra. Ela não tem redução de dano na super armadura. Então, assim, depende da situação. O cara, você tá contra uma sorcerer, supondo assim, uma sorcerer forte. Se você usar, ela vai ter tempo suficiente para te matar antes da skill terminar. Entendeu? Você só não vai tomar o CC. Então ela vai te matar em pé, porque você não vai causar CC nenhum nela e é uma super armadura ruim. O dano da skill é bem interessante, é um dano considerável. Então eu diria que se o cara tiver para morrer e tiver em pé, vamos supor uma sócia e coisa e tal, você pode tentar pegar o dano nele. Mas em massivo eu acho ela bem ruim. E ela tem uma peculiaridade que ela cancela a primeira Raban. Então assim, se você usar ela e depois usar, você já consegue cancelar. Então caso assim, você tem um controle de escape. Você usou a primeira Raban, mas o cara vai te dar um CC, você consegue cancelar a Raban rápido pra colocar. Porque a Raban é muito lenta. Ela é realmente muito lenta. E o fluxo da segunda Raban você não consegue cancelar. Então assim, sempre que você usar a Raban, evita usar o fluxo. Só usa em PVP. PVP, grind, só usa quando você tiver com memória do sábio. Então, se você usou, ela é lenta. Então, quando você tiver com memória do sábio, se tiver memória do sábio, você usa, ele vai insta. Entendeu? Tá, e isso é o pré-awakening. A pré-awakening, comentar um pouco sobre ela agora. Ela é bem precária de proteção, de dano. Então assim, e ela é bem situacional. Você não vai chegar no cara spamando skill, coisa e tal, achando que você vai matar o cara em pé, que você vai tancar. Porque as únicas proteções que você tem um cooldown alto. Você vai usar terremoto, tem um cooldown alto. Vai usar rapão, tem um cooldown alto. Vai usar congelar, cooldown. Acabou suas skills de proteção. Você vai ter que usar meteoro, vai ser um cap de carregamento muito alto nele. Tem que usar um nevasca para colocar.
Aí você vai cancelar a nevasca, vai usar de novo outra coisa, vai usar cancelamento. Então assim, você não consegue se manter, tirando que as vezes que não tem muito dano. Você não vai conseguir matar uma pessoa só spamando proteção da Pre-Awakening e, e causando dano nele. Então assim, as skills são bastante situacional. Por exemplo, você derrubou a pessoa, você vai usar a skill de bola de fogo. O cara se distanciou de você, ele correu, ou ele tá longe, tá sem proteção, meteoro. Para cancelamento, F, teleporte, você pode usar até na Wake. Ele é o que você vai usar para movimentar. Os buffs, que eu já comentei, então assim, é bem situacional. Você vai ficar praticamente só na Awakening e dependendo da situação você vai para Pre-Awakening. Se não precisar, você não vai para Pre-Awakening. Não é porque você ouviu alguém falando que bruxa é boa, tem que saber jogar na Pre-Awakening, que tem que usar Pre-Awakening, que você vai usar a Pre-Awakening sempre. Não é assim. Você tem que se manter na Awakening, que é onde você tem dano, você tem um CC, você tem proteção. E se precisar, dependendo da situação, você vai para Pre-Awakening. Se não precisar, você não vai. Na despertada. A despertada, esse é o C para trocar, normal. Se você trocar para frente C, isso é guarda frontal. Então assim, ó, para frente C, essa animação é guarda frontal. Se você apertar para trás C, ele usa teleporte e troca de ar. Então assim, ó, tô na pré-awakening. Teleporte de cooldown. Aí você usou, foi para awakening. Se você apertar pro lado C, ele troca insta. Então você consegue só dar um tequinho e trocar. Apertando para frente, ele troca. E se o teleporte vem cooldown, se apertar para trás C, ele só troca. Ele só troca. Enquanto o teleporte não sai de cooldown, ele usa. Algumas mecânicas interessantes. O bloco é só guarda frontal, não tem super armadura junto. E ele te aumenta te dá uns debuff, dá uns buff de resistência, 20% em cada. Então combinado com o que, isso aumenta bastante sua resistência. Ele recupera MP quando você toma hit, só que às vezes bug e não recupera. Então assim, vamos colocar que você pegou e tomou muito hit e acabou seu MP. Se você estiver na pré-awakening, você usa a absorção de MP. Se você estiver na awakening, você usa o block. Só que a gente cai naquele problema. O absorção de MP, ele não gasta MP, ele gasta só estamina. Então se você tiver sem estamina, você consegue usar ele. E o block, mesma coisa. Só que as duas skills são muito problemáticas. Às vezes você toma, você está com 100% do block, você usa o block e seu block zera com 4 skills, 5 skills e não recupera MP nenhuma. Você fica sem block, sem HP, sem MP e não consegue fazer nada. Como também você às vezes usa absorção de MP e nada acontece. Então assim, são duas skills que pelo menos você pode tentar fazer alguma coisa, mas não é 100% de certeza que vai conseguir usar. Mas são meios de utilizar. O buff da Wake é um buff que aumenta todos os taxas em um monte de coisa. Ele te dá conjuração, crítico, PA, tá, precisão. Aí ele dá um buff pro grupo. Então assim, quem estiver perto de você ganha buff de evasão, de defesa. Ele recupera 80 de MP. Você está acabando, você tá com um pouco de MP, você bufa que você recupera um pouco de MP. O debuff, que é muito importante, ele dá 50% de debuff durante 10 segundos. Ele é bem rapidinho, então você consegue usar ele e já usar outra skill. E aí a pessoa pega os 3 debuff. É muito importante você ter esse debuff e você usar contra classe que usa bastante super armadura. Porque o debuff você consegue aplicar quando o cara está em super armadura, mas não consegue quando ele está em guarda frontal.
Então assim, a bruxa não tem grab. Se o cara ficar spamando super maduro, você não consegue matar ele. Você não consegue derrubar ele. Mas se você debuffar ele, você consegue acabar com a gameplay dele. Então, por exemplo, uma mística rotacionando super armadura. Você usa o debuff, usa Raban. Eu gosto de usar a absorção de mana e já colocar. O cara fica todo debuffado e a soma dos debuff quase chega a 100%. Você pega 50 aqui, acho que é mais 40 aqui. Você tem mais um, cadê aqui? E mais 50% aqui. Então assim, e elas somam, elas não se subtraem. Então se não vai ser aqui, você vai usar 50% lá e quando você colocar vai renovar. Não, são debuffs diferentes. Você vai usar, aí você pode ver que tá todo debuffado, cara. E durante 4 segundos ele não joga. Ele não consegue jogar. Esse skill aqui, inútil. É ordem para pet, então chamar, atacar, só que é bem inútil. O ataque básico. O colapso de equilíbrio. Eu gosto bastante dessa skill. Ela tem um dano considerável. O fluxo dela, que é esse aqui. Ela dá um debuff de ataque na pessoa. E ela tem guarda frontal. O bom dela é que você consegue mexer ela para qualquer lado. Então você usa, você consegue girar o personagem e mudar a guarda frontal. E ela tem duas guardas frontal na Awakening da bruxa. Você tem três, você tem duas super armadura, são essas duas skills, e duas guardas frontal, são essas duas. É que é essa e o rola bosta. O problema do rola bosta é que se você usar e mudar a direção, a skill para. Então assim, ela não fica contínua. Já o colapso você consegue mudar e ela não para. Enquanto ela não acabar a skill, ela não para. Então pra usar contra uma classe mais rápida, que você precisa mudar a direção, eu prefiro o colapso. O agonia obscura, que é o rola bosta, é só mesmo para dar um dano, dependendo da situação e tudo mais. O pra frente F não tem proteção, mas é flutuante. E ele você consegue usar no cajado, então você usa, ele vai pra Awakening. Ele é um dos CC mais rápido da bruxa. Então, assim, um dos CC mais rápido da bruxa é ele. O dano é bem baixo, você consegue spamar, mas você só se encaixa na skill fora de cooldown. Então você vai usar, vai dar CC. Você pode spamar infinito, que ele não vai dar mais CC enquanto não sai de cooldown. Vai lá. Aí sai de cooldown ele vai dar skill. E tem R ataque também. Tem ataque aéreo. O onda de rachadura. Essa skill não tem proteção. Ela tem empurrão. Esse que é empurrão. Tem R ataque. E o dano dela é bom, só que ela é muito lenta. E ela é a skill principal em grind. Então assim, o cooldown dela é muito baixo, então você consegue usar ela. Aí você usa outra skill, você usa ela de novo. Aí você usa outra skill, usa ela de novo. E você fica variando isso infinitamente. Então assim, o grind fica muito mais suave quando vocês só usam isso. E ela é muito eficiente em questão de dano. Então, eu uso bastante ela no grind, mas em PVP eu não uso. Seja massivo ou X1 não uso. Evito ela ao máximo, só quando não tem mais nenhum kit, mais nenhuma skill e o cara tá numa distância considerável, não tão perto, mas não tão longe, tipo assim, que ela pega e o fluxo pega no cara. Então assim, nessa distância, se eu não tivesse mais nada para usar, eu usaria com o cara no chão, lógico. Senão eu prefiro levantar o bloco e esperar alguma coisa sair de cooldown. O para trás F tem super armadura, não tem CC e tem um dano muito bom. Ela pega o dano onde que a skill cai. Então se a skill cai ali, o dano dela seria um passar pra frente. Que pega um dano bem alto naquela parte. A área dela não é tão alta. Seria melhor mostrar isso aqui.
que ela não pega tão pra trás, ela é muito pra frente. Assim, a área dela é pra frente. Esse aqui não pegou, tá vendo? Ao contrário, por exemplo, do Shift F, que pega em volta tudo. O Shift F, que é essa skill que eu usei, ela tem super armadura, imobilização, um dano bem alto. E dá debuff de evasão na pessoa. Então assim, quando você usa, o processo de conjuração minha aumenta 10% e dá um debuff de 15% de evasão na pessoa. É uma super armadura muito boa. Então assim, é uma skill com cooldown baixo. Geralmente você sempre vai deixar ela em cooldown. Você sempre vai estar usando ela. Aí você está usando outras skills. Ela saiu de cooldown, você já usa de novo. Então, deixar ela sempre em cooldown, porque ela é uma skill muito boa. O Rola Bosta, ele tem guarda frontal, empurra o alvo. Então, no caso, você vai usar, vai dar um empurrão na pessoa. Ela te dá um buff de 8% de crítico e tem um dano muito alto. Então, assim, você derrubou o cara no chão, usou o Rola Bosta, dependendo da guerra do cara, o cara morre. Então, assim, não tem tanto segredo. Só que o problema é encaixar ele, porque a skill é muito lenta. Se o cara tiver aqui, aí ele se movimentar, se ele se movimentar para lá, você não consegue acompanhar, porque o fluxo foi para um lado só. O fluxo é independente da skill. Então, assim, as skills da bruxa, as skills da bruxa são separadas. Então, assim, você tem a skill e você tem o fluxo. Essas são as skills. E você tem os pets. É nessa parte aqui. Você tem os pets que é para invocar. Você invoca um. Ou invoca o outro. A única diferença é que um é um golem, o outro é um bicho de raio. O que eu gosto de fazer, por exemplo, se eu estiver com raio, clicar com a direita, ele dá uma skill que dá uma rigidez na pessoa. Se você deixar desbloqueado as duas, se você apertar para trás F, você vai usar para trás F. Se você apertar para trás F, ele bloca. Se você estiver tomando dano, ele bloca. Se você apertar F para trás, ele invoca o pet. Então, assim, para isso não acontecer, você bloqueia uma skill. A que você não deixar bloqueada, ele vai aplicar CC. Então, assim, se eu bloqueei esse de raio, minha skill, esse de raio não vai dar CC. O golem vai. Se eu bloquear o golem e desbloquear o raio vai dar o CC e o golem não. Então eu prefiro deixar o golem, porque eu gosto de jogar com o golem mais perto assim. E porque o arqueiro costuma pegar range nele, algumas classes costumam pegar mira nele e deixar. Os fluxos da skill, o fluxo do para trás 2 clique, o fluxo do shift clique, o fluxo do shift direito, o fluxo para trás F, o fluxo do shift F. Nenhum fluxo da CC, só o do para trás 2 cliques, da atordoamento. Nenhum fluxo tem proteção, até mesmo porque o fluxo vai junto com a skill. Então assim, quando eu uso o Shift F, ele ativa a skill do Shift F, que é essa, e ele ativa também o fluxo do Shift F, que é o pet. Você usa a skill, você vê o pet aparecendo. Quando eu uso o Rola Bosta, por exemplo, o pet aparece. Se eu voltar a direção da skill, o pet continua no mesmo lugar. Mesma coisa com o Shift Click. Eu mudo a direção da skill, o pet é independente. Então o que acontece? Se você começou a spamar skill, apertou o Shift F, alguém te grabou, o fluxo, que é esse aqui, ele vai sair. Entendeu? Então assim, independente se você tomou grab, se você caiu, o que aconteceu, se a skill começou, o fluxo vai chegar no final. Então você consegue administrar isso para classe, para na hora que você tomar um grab, se o cara dependendo do AP do cara e coisa e tal, você matar o cara no fluxo. Tem o veneno, o dano dele, se o cara ficar o tempo todo no veneno, o dano dele é alto e dá um debuff na pessoa. Você joga assim e ele dá um debuff aqui e dá um debuff mágico também. Dá os dois, dá veneno e dá
de defesa mágica. É bastante interessante, principalmente para grind, para massivo. Eu costumo lurar os bichos. A bolinha, ela sai em cima de você, então você usa a bolinha. Ela para exatamente em cima do que você tava, você usou. Só que o veneno ele vai pra frente. Então assim, para jogar os dois juntos, você joga a bolinha, vai para trás e joga o veneno. Para pegar. Isso poderia ser diferente, mas é desse jeito. Essas são todas as skills. A bruxa não tem um combo específico, então assim, você não consegue chegar. Não existe uma sequência de skill para você usar para manter a pessoa no chão. Então assim, tudo vai depender da situação e de você conseguir encaixar o CC na pessoa. Então, por exemplo, você tem que saber as skills que dá rigidez, por exemplo, o pet. O pet quando pega dá rigidez. Você tem que saber as skills que tá flutuante. Então, por exemplo, eu quero. O cara deu um mole ali, eu vou usar uma rigidez nele, aí depois eu vou dar um flutuante, aí depois você continua com o combo. Dependendo da situação que o cara pegar, dependendo do jeito que pegar, você vai encaixando as skills. Porque se o cara estiver meio longe, exemplo, você tá lá, o cara caiu meio longe lá, aí caiu, você conseguiu usar o bola de fogo, estendeu o CC, você vai spamar skill de longe. Você vai só spamando skill. Entendeu? Provavelmente, numa distância dessa, você spama essas skills, provavelmente a pessoa costuma morrer. Se não morrer, você vai ter que dar um jeito de aproximar. Você vai ter que ir pra perto dele e, e tentar finalizar ele com alguma skill da Awakening. Se ele estiver perto, você vai rotacionar a proteção. Uma rotação que eu uso é o Shift F, atrás F, aí você usa a Raban, cancela com o Q aqui e vai embora.